Queria voltar rapidinho aqui nas questões que você falou, que eu fiquei curioso. Você falou que você sempre estudava uma matéria até esgotar. Às vezes levava 1, 2 semanas, 3. Eu percebo que quando a gente entrevista a galera do direito, você já percebeu? Muita gente estuda assim. Pessoal mais do direito, né? Porque não precisa estudar matéria de exatas, às vezes matérias que são diferentes, tipo economia, contabilidade. Então o cara ele fica só no direito, então meio que ele consegue ficar usando só uma matéria. Você passou hoje por uma matéria de direito, vamos supor. Essa matéria você vai ver daqui uns 3 meses, porque você vai rodar. Você vai agora pegar outras matérias, tudo bem? Ainda que você tenha feito muitas questões, quando você pegava de novo, vinha a lembrança? Vinha pra você? Você não esquecia? Vinha. É mesmo? Sim. Por isso eu acho que, na verdade, pelo menos na minha experiência, quando eu estudava muito pulverizado, mais me confundia e minha taxa de retenção era baixa. E aí eu acabava não acertando nada de nenhuma matéria. É mesmo? Então, talvez seja aquele categoria slow learner, né? Que aprende devagar. Então, eu tenho que pegar uma matéria, entender o que aquela matéria está dizendo. E aí, quando faz sentido, quando consigo entender, mesmo que eu reveja depois de algumas semanas, alguns meses, eu consigo lembrar. Que legal, cara, que legal. É bom, porque é bom a gente falar isso, né? Porque cada um tem o seu, exatamente. Porque às vezes a gente tem pessoas que facilitam uma coisa. Isso que você está falando é bem interessante. Que eu, assim, já tive experiência com isso. Quando eu pego uma matéria que às vezes também eu tenho dificuldade para entender, não adianta eu querer avançar sem ter entendido, porque eu perco tempo. Então, às vezes é o que a gente está falando, né? Funciona, é o que funciona. E ele estuda há 11 anos também, né? Faz 11 anos que você estuda para concurso. Faz 11 anos. Então. É diferente, né? Eu vou te fazer uma pergunta meio polêmica. Assim, sua opinião, não tem problema. Eu tenho a minha, você tem a sua. Você sabe o que é o estudo reverso de questões? O estudo reverso, do que eu ouvi assim nos fóruns de concurseiros, é estudar por questões, exclusivamente por questões, é isso? Quando você não estuda a matéria. Você sai o edital, vai. Aí tem contabilidade pública. Você nunca estudou. Aí, em vez de você estudar contabilidade pública, você vai pegar um apanhado de questões de contabilidade pública e vai tentar fazer. Esse é o estudo reverso. E tem o estudo por questões, que é aquele que você faz. Você estuda, vê a videoaula, aí você vai nas questões. O que você pensa desse estudo reverso? Então, eu acabei fazendo um pouco disso, sem saber que era estudo reverso, nesse concurso. Porque algumas matérias de exatas eu não tinha familiaridade e contabilidade pública não caiu nos últimos concursos que eu fiz. Então, contabilidade pública, por exemplo, que tem um material muito extenso para estudar, tem vários normativos. Então, eu comecei respondendo questões antes de ver as aulas. E aí, eu confesso que eu fiquei bem perdido, eu não sabia nem do que a questão estava falando. Só que aí me ajudou no seguinte sentido, quando eu comecei a ver as aulas, aí eu falava, então aquela questão falava sobre isso. E aí ativava alguma coisa. Então, eu acho que funciona nesse sentido. De até me chamar atenção para o que era importante, ou de fixar quando o professor passava algum conceito, ou passava algo que era importante. Então, eu nem sabia que era exatamente estudo reverso. Eu fiz porque, como era muita matéria e eu tinha pouco tempo, então eu falei, vou começar a responder questão logo. Mas aí, aquele choque de realidades, falando, não sei nem do que eles estão falando aqui. Aí, quando eu fui ver as aulas, aí me ajudou nesse sentido, assim. Então, mas aí é que eu não sei se isso é exatamente um estudo reverso também. Mas eu falo com... Eu também não tenho chega essa... a ser, mas... Eu acho que eu e você, a gente tem algo muito parecido. Igual você falando aí de às vezes você ter que enrolar numa matéria, que ficar até aprender. Eu falei com o Anderson, eu sempre tive... Eu falo pro pessoal também, sempre tive muito essa dificuldade. Pegar uma coisa que é estranha pra mim, que eu nunca vi na vida... Se eu ficar lendo teoria, eu fico viajando, eu começo a devagar demais em cima daquilo ali, e a ponto de chegar, eu pegava coisa que eu lia, assim, 30 páginas ali, depois eu não lembrava o título. O que eu estava estudando mesmo? Aí eu falo, não, aí foi onde eu passei, até comento com o pessoal, eu comecei a fazer questão antes de ler o material. Falei, antes de ler o material, deixa eu tentar resolver algumas questões. Ia lá e, igual você falou, não sabia nem do que estava falando, né? Mas assim... Só de você ler e tentar associar alguma coisa ali, seu cérebro já está em atividade, né? Sim. E aí, quando eu ia ler o material de uma, parece que eu estava lendo outra coisa. Ainda mais coisa que é relacionada a prazo, né? Opa, peraí. Esse prazo aqui teve uma questão que estava falando disso. Tá, então é isso. Aí as coisas começam a fazer sentido, né? Então, assim, viu, galera? A gente, eu não sei se é exatamente o estudo reverso, mas eu acho que resolver questão, às vezes, antes de você ter contato com o material, dá uma ativada, assim, na memória. É igual, a gente pode fazer uma analogia aqui, quando você vai pra academia, quando você vai entrar em campo para jogar futebol, ou basquete, ou qualquer esporte que seja. Cara, quando você faz um aquecimento antes, você entra muito
muito mais bem preparado. Agora entra sem fazer um aquecimento, seu corpo fica mole, qualquer coisinha te machuca, você não tá... Agora, quando você aquece antes, seu corpo tá ali vibrando, tá só esperando para entrar em atividade, né? Então, acho que essa dica de resolver questão antes, eu recomendo para quem tem dificuldade. Quando você pegar um material que você tiver dificuldade, se você estiver estudando alguma coisa que você tem dificuldade, separa uma bateriazinha de questões, vai lá e depois volta nesse material para você ver como é que muda bastante a maneira de ver isso. Não sei se com você acontecia. É que esse estudo aí, ele não é o reverso. O reverso mesmo, você não vê a matéria. Só questão. Você só faz questão e vai tentando descobrir. Vai tentando descobrir até, né? Que é um estudo que você vai indo de forma randômica. Você não vê matéria, você não vê. Por isso que eu te perguntei do estudo reverso. É quase que chega uma hora que você decora. Vai chegar uma hora que você vai decorar a pergunta e vai imaginar que, tipo assim, ó, várias coisas que eu vi... Você vai tentar descobrir, né? Você vai tentar descobrir. Então, às vezes, vamos supor que você estuda uma matéria que tenha lá uns 20 princípios. Esses 20 princípios talvez você não vai ver nas questões, mas uns 4, 5 que sempre pedem, vai cair. Só que você desconhece os outros. E aí que pega, entendeu? O estudo reverso é isso. Só que é aquele negócio, é um tiro no escuro. Você está estudando, uma hora você vai pegar as manhas. Só que você não sabe o que tem fora as questões. E é um mundo, né? Esse mundo dos concursos. É uma estratégia ousada, né? Porque algumas matérias elas têm um encadeamento, né? Pra você entender um negócio lá na frente, você precisa saber o negócio do começo. Isso. Aí pode ser que só por questões falte alguma base, alguma informação que pode fazer alguma diferença. Principalmente se for ter questão dissertativa, né? Que você vai ter que discorrer de forma mais aprofundada sobre um assunto. Acho que é inevitável, pelo menos, ver uma aula ou um material teórico sobre o tema, né? Mas eu concordo. Tem esse efeito mesmo. Eu senti isso nesse concurso. De responder questão no seco, no escuro, ficar desesperado, falar o que esses caras estão falando. E aí, quando a aula foi muito mais eficiente, porque quando o professor ia falando, falava, nossa, isso cai na prova. Então eu tenho que prestar atenção nisso aqui. Dá uma ativada, né, Dá cara? uma ativada. Top, hein? E eu acho que assim, essa questão também da galera ficar de você ficar só resolvendo questão, acho que talvez o estudo, esse estudo por questões aí que você está falando, talvez, reverso, estudo reverso, talvez faça sentido num concurso que você não tenha tanto um conteúdo tão extenso. Às vezes com menos disciplinas, às vezes um concurso que vamos lá, se a gente for pegar hoje alguns concursos que você não tenha tantas disciplinas ali sendo cobradas, eu acho que talvez facilite, que você consegue ver isso aí várias vezes, né? Então, talvez seja eficiente, mas você pegar um concurso que exige um pouco mais aí, um concurso que tem um conteúdo mais extenso, eu acho que aí é loucura, né? Eu acho que é arriscado.